Estamos de volta e eu recebo agora, para que a gente possa falar mais sobre esse momento de reflexão e o que esperar para 2021, a psicóloga Isolde Coimbra. Isolde, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse aí fazer uma reflexão do que representa esse momento num ano atípico como foi o de 2020. Tudo bem, Michele? Obrigada a você pelo convite. Eu acho importante a gente fazer essa reflexão e ter algumas orientações, porque eu acredito que foi um ano atípico para nós. Tivemos que superar algumas perdas, né, algumas dores, né, muitas pessoas perderam trabalho. Então eu acho importante a gente falar um pouquinho, e eu, como profissional da área de saúde, né, a gente tem sido muito solicitado por conta desse momento incerto, né, que estamos vivendo. Isolde, a gente está aí se aproximando, Natal, Ano Novo, na verdade se aproximando não, a gente já está vivenciando esses momentos, né? E a gente costuma se reunir com os familiares, se reunir com os amigos, para fazer uma ceia, para celebrar aquilo que a gente vivenciou no ano que está terminando. Como que a gente fica em 2020 com esse contexto de pandemia, né? A gente faz assim mesmo, é importante fazer, e por quê? Tá. Como a gente estava falando, né, existe dois grupos de pensamento com relação a tudo isso, né? Nós tivemos grandes perdas, mas eu acredito que a gente precisa, sim, né, comemorar o final de ano, Natal, Ano Novo, né? São festas importantes, são rituais importantes para um recomeço para algumas pessoas. Para aquelas pessoas que teve perdas grandes, né, como entes queridos, um trabalho, um negócio, é um momento de reflexão também. O que acontece muitas vezes é que a gente nega alguns sentimentos ruins, né? Então vai ter aquele grupo de esperança, ano novo, novas metas, mas vai ter aquele grupo que vai estar triste pela perda de alguém, né, por perder algo neste ano, né, que foi um ano tão impactante nas nossas vidas. O que nós nós não devemos fazer é não confraternizar e não comemorar de certa forma. É claro, respeitando os nossos limites, né? Se a gente está triste, respeitar, refletir o que eu posso fazer, né, no próximo ano para, né, ter um novo recomeço. A gente percebe também, Isolde, pelas notícias que vêm sendo publicadas, um sentimento de temor das pessoas, né? Como você disse, não dá para a gente saber o que espera a gente em 2021. A gente já observa estados onde as UTIs estão lotadas, sinalizando aí uma segunda onda da Covid, que também vai chegar no nosso estado, que também vai chegar na nossa cidade. Sim. Então, como que a gente administra isso? Né? Porque é um cenário que é muito incerto. Verdade, né? A gente fica muito preocupados, né, de como vai ser, né? Até os nossos filhos, minhas filhas ficam, mãe, e aí como vai ser? Vai ter aula, não vai ter aula? O que a gente vai fazer? Nós temos que planejar de qualquer forma, não deixar, né, de planejar o ano, né? Independente das circunstâncias, do que vai acontecer, a gente precisa planejar. O que eu, assim, aconselho seria fazer pequenas metas, né? E se fosse viajar, né, sei lá, para um lugar mais longe, né? Combinar com a família de viajar para mais perto, ou descansar, ter esse momento de descanso, mas sim planejar o ano, né, de 2021. A gente não sabe como vai ser, as coisas são incertas mesmo, mas a gente não pode ter medo de fazer esse planejamento, que eu acho que é fundamental para um recomeço, né? E aí gera mais esperança no nosso coração, né? Nossa mente, né, começa a ver uma perspectiva diferente e os sentimentos com certeza vão mudando, né? Apesar de que a gente está aí esperando, né? Existem muitas notícias falando de uma segunda onda, né? Então, mesmo assim, a gente não pode deixar de viver. Então, para a gente lidar com esse temor, o melhor seria fazer o planejamento que automaticamente desencadeia um outro tipo de sentimento, é isso? Sim, isso ajuda muito, né? Até para as famílias em gerais, né? Os pais, os filhos, tem que sentar, tem que conversar. Há possibilidade de voltar,
né? Se voltar vai ser assim, se não voltar nós vamos planejar dessa forma, né? A gente vai ter que se adaptar, né? Isso a gente tem que fazer, né? Até com os filhos, a gente tem que sentar e conversar e não deixar de planejar. E assim, depende muito de cada situação, de cada pessoa, de cada família, né? Eu e meu esposo, no período da pandemia, nós abrimos uma empresa, né? Então vai muito de como que é a estratégia que cada família quer adotar, né? A gente não pode se deixar levar por uma situação. É claro que a gente tem que ter muita cautela, né? Nas comemorações, nos projetos, mas não deixar se levar por esse medo. Isolde, você disse dos dois grupos, né? Pessoas que terão esperança, pessoas que estão mais entristecidas pelas grandes perdas que amargaram nesse ano de 2020. Sim. E a gente verifica que existem os dois grupos também no que diz respeito a vou viver a vida mesmo e não tomo nenhuma precaução, e as outras que estão até agora isoladas em casa, presas, que não se relacionam mais com as pessoas por esse medo, né? Como que a gente equilibra essa palavra é fundamental, né? A gente tem que ser mais assertivo possível, né? Equilibrar, não exagerar tanto para um lado nem para o outro. A gente precisa ter cautela. Estava falando para você, estava lendo um artigo sobre esse tema, né? Que é importante. O infectologista fala que a gente precisa viver, com certeza, mas ter cautela, muita cautela, né? Em grupos, ele até sugere assim de fazer festas e reuniões em grupos pequenos, em famílias que são mais próximas, afetivamente que são mais próximos mesmo, não fazer aquela grande festa, né? Porque foi justamente, né, num final de ano que tudo se espalhou. Então a gente tem que ter muita cautela mesmo, né? E não deixar de fazer, porque eu acredito assim que nós precisamos ter essas lembranças boas, esses momentos importantes, né? Então quando foi se abrindo para a gente já circular, tudo, minhas filhas já não aguentavam mais ficar dentro de casa. Então o que eu falei? Não, vamos num parque, vamos fazer alguma coisa diferente, porque estudando dentro de casa, né, não podendo ter contato com amigos, isso foi deprimindo, de certa forma, gerando uma certa angústia. E aí, para que elas tivessem lembranças boas, momentos bons, mesmo nesse período de pandemia, eu tive que ir introduzindo algumas coisas, assim, de momentos bons, sabe? Senão fica intolerante para nós, né? Intragável, né? Isolde, a gente estava falando aqui que as festas de fim de ano, elas representam o fechamento de um ciclo. Sim. Né? Qual vamos dizer assim, qual é o prejuízo de não se fechar um ciclo? Por exemplo, se eu deixo de fazer uma celebração dessa, nem que seja menor, com todos os cuidados possíveis. Assim, o cérebro, ele é poderoso, a gente fala, né? Então, se a gente não faz esse ciclo, a gente fica preso no outro, né? Nesse antigo ciclo. Então, às vezes fala, eu não vou fazer festa porque eu vou lembrar. Então, muda, né? Ou se a família costumava reunir num lugar, reunir em outro, buscar estratégias diferentes para se confraternizar, né? E a outra coisa que eu considero muito importante é a aceitação. A gente não tem como, né, impedir a tristeza, né? A tristeza é um sentimento que faz parte da nossa vida, porque muitas vezes a gente nega esse sentimento, né, de tristeza. Tem uma cultura de felicidade o tempo inteiro, né? Isso. E aí a tristeza, ela vem às vezes para fazer nos refletir, né, o que é importante, o que eu preciso mudar, né? Isso eu considero que é importante a gente saber, né, e respeitar a individualidade do outro. Às vezes tem parentes que falam, vira página, muda, né? Tenta fazer outras coisas, né? E não é assim. É um processo que acontece, principalmente para quem perdeu, né, uma pessoa querida, né? Então a gente tem passo a passo. A gente tem que se respeitar, né? E respeitar o outro também na sua individualidade, né? Cada um tem seu tempo. Isolde, a gente está falando de fechamento de ciclos, você disse também dessa preocupação de criar memórias boas para suas filhas, mesmo nesse período de isolamento, sim, né? E não é fácil. Exato. E assim, a gente ficou em casa, a gente teve contato com pouquíssimas pessoas, às vezes não via mãe, não via avó, né? Ficava ali a família só reservada.
Esse momento de fim de ano também é um momento de buscar forças nesse contato familiar. Com certeza. Né? Isso traz também um gás para que a gente comece o próximo ano? Com certeza, os laços familiares é um vínculo seguro e fortalecedor. É fundamental e muito importante, principalmente para as pessoas que são mais idosas, né, que sofreram muito esse isolamento. Eu acredito que a gente precisa dar atenção para esse grupo de pessoas, né? E aí a gente sempre vai lembrar dos avós, dos nossos pais, né? O quanto é que eles ficaram carentes, né? Eu recebi alguns no consultório, a gente convive com pessoas também, né? Então a gente percebe o tanto que foi esse isolamento foi impactante na vida deles, né? E retomar esses laços nos fortalece, né? Para o próximo ano, para a gente superar o que vem por aí. Quando a gente pensa, Isolde, nessa questão de mudança de comportamento, porque a gente foi forçado a isso. Com certeza. Né? A gente foi forçado a cuidar mais da nossa higiene pessoal, a gente foi forçado a ter uma vigilância maior do que a gente tinha, a gente foi forçado a estar mais tempo conectado tecnologicamente falando, Verdade. Até para garantir esses laços fortalecedores, sim, como você sim. pontuou. Como que fica isso num contexto de um novo ano? A gente já foi preparado para se adaptar, vamos dizer assim? Não, gente não. Até assim, o pessoal da tecnologia, do marketing fala muito disso, né? Que nós avançamos 10 anos, né, à frente daquilo que era esperado, né? Nós vamos ter que nos adaptar. Estão se falando até em novas formas de trabalho. Eu tenho paciente já que já teve que se adaptar dentro de casa, né? Montar um escritório dentro de casa, porque algumas empresas começaram a perceber, né, que economicamente fica, né, mais vantajoso e funciona da mesma forma. Então, às vezes o funcionário rende até mais em casa. Rende, né? Mas tem a nova adaptação, né? De conviver com filhos ali, né? E tudo mais. Nós vamos precisar nos adaptar a um novo tempo, com certeza. As famílias também, né? Não Qual foi é o custo fácil disso? Então a gente nem sabe, né? Porque o comportamento humano, ele é medido conforme o tempo, eu acredito assim. A gente vai ter uma consequência, a gente não sabe qual, né? Não sabemos qual será essa consequência dos avanços tecnológicos, da nova adaptação do ser humano, porque foi tudo muito rápido, né? Eu sei que já tem sequelas, né, de muito medo, muita ansiedade, né? Porque eu trabalho com a saúde mental, né? E o que chega para mim não são coisas tão boas, né? Isolde, o que a gente percebe também é que as pessoas ficaram muito mais frágeis, mas por outro lado também muito mais solidárias. Com certeza. Né? O que a gente tira de bom desse 2020? Então, a tolerância, né, que nós aprendemos mais a ser tolerantes, a ser mais solidários mesmo, né? E eu vejo que essa questão de se inovar diante de uma situação nova, as mulheres tiveram que se adaptar, né, a um convívio. Muito mais, eu acho, né? Muito mais, né? E percebemos o tanto que somos fortes também, né, diante de uma nova era. Eu acredito que é um novo tempo, vai vir um novo tempo e que nós teremos que nos adaptar mentalmente, emocionalmente, em todas as áreas. Isolde, muito obrigada pela vinda. Obrigada a você, Michele. Com ela. Que tenha um excelente ano novo, né? Espero. Com boas notícias em 2021. Com certeza, para você também. Obrigada pela oportunidade. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.